Olá, meu nome é Bruno e a gente vai estar continuando os assuntos relacionados à resolução de problemas de entradas e saídas. Dando continuidade ao que a gente viu anteriormente, aqui a gente vai tratar do contra-barra N e do NDL. Ambos eles são usados para quebrar a linha, só que eles têm uma diferença muito marcante, que é que o NDL ele força o flush do buffer de saída, ou seja, do nosso Cout, e o barra N ele não força o flush do nosso Cout, que faz o contrabarra ele ser mais eficiente e o NDL ser menos eficiente quando a gente está falando de desempenho no código. Mas afinal, o que é flush? O flush é um processo de forçar a escrita imediata dos dados na saída. O NDL, como a gente já comentou, ele força o flush, mas isso não é necessário em muitos casos e pode prejudicar a performance. No nosso contexto de programação competitiva, ele não vai ser utilizado porque ele tem um uso muito específico, que é para tarefas interativas. Como a gente pode ver aqui, ou seja, essas tarefas interativas são tarefas que dependem de uma saída imediata em um determinado momento para continuar a execução. Por exemplo, se a gente está fazendo um programa que ele vai dar uma lista de números e no meio dessa lista de números ele vai pedir para você imprimir qual o menor número que ele deu até o momento. Então ele precisaria que você fizesse a impressão imediata. Mas como os problemas da UBI eles não envolvem esse tipo de tarefa, a gente não vai fazer o flush, então por isso a gente vai estar optando por sempre usar o contra-barra N nas nossas soluções. É o Go Fast, é melhorando o desempenho. Uma das primeiras coisas que temos que entender é que o Cin e o Cout eles podem ser mais lentos do que a gente imagina. Então, por isso que eu trouxe essa frase: suas entradas e saídas estão nerfadas. E para a gente resolver isso, a gente tem que seguir uma lista de estratégias que a gente chama de Go Fast, e elas servem para poder otimizar ao máximo as nossas operações de entrada e de saída. E a gente tem os 3 pontos que compõem ela, que seria desativar a sincronização com stdio, desativar a sincronização do Cin com o buffer de saída e evitar manipuladores custosos como o NDL. Por padrão, o C++ ele sincroniza esses objetos com as funções de I/O da biblioteca padrão do C, que é stdio.h. Essa sincronização é feita para garantir que operações de Cin e Cout eles funcionem corretamente com o printf e o scanf, mas isso pode ser custoso em termos de execução. Então, o que a gente tem que fazer é desativar essa sincronização do C++ com o C, e a gente faz isso utilizando o iOS Base Sync with stdio false. Então a gente desativa essa sincronização e a gente define um macro para isso, para executar esse comando. A gente também cria um macro para poder desativar a sincronização entre o Cin e o Cout, porque por padrão o Cin está ligado com o Cout, que isso quer dizer que cada vez que você faz uma leitura com o Cin, o C++ ele força a escrita imediata no console com o Cout, e isso é útil para garantir que a saída apareça no momento certo, mas é uma operação extra desnecessária no contexto de programação competitiva. Então, quando a gente faz o CINTI no PTR ou colocar CINTI e um 0 dentro, a gente está desligando essa vinculação, e o que permite a gente acelerar os nossos processos de entrada e saída. Hora de praticar. Essa prática ela vai ser bem simples. Vocês basicamente vão pegar o exercício anterior do campo minado, que já foi resolvido, e aplicar o Go Fast. Então, antes de tudo, a gente vai definir os macros, vai aplicar os macros. Como testar nossas soluções? Quando a gente está resolvendo um problema, a gente sempre tem
dado para a gente um exemplo de entrada e de saída correspondente para aquela entrada. Então é muito chato você ter que fazer isso na mão, digitando no console ou copiando. Então, uma forma interessante de você testar a sua solução é você criando um arquivo que dentro dele você vai colocar o teste, o caso de teste que você está fazendo, e você redirecionar ele para a sua solução que vai ser rodada, né? Então, aí depois que você fizer isso, você só verifica se a saída bate com a saída esperada. Então, tem um passo a passo aqui de como fazer isso. Então, primeiro você tem que criar um programa. Nesse exemplo, eu usei o anterior, de que a gente pega a idade e o ano de nascimento e imprime isso. O segundo passo é você criar um arquivo de entrada, que você vai colocar as entradas de exemplo. O terceiro passo é você compilar o programa em C++, né? Você vai usar lá seu comando, gerar um arquivo, um build daquele arquivo. Você usa o comando g++, o nome do seu arquivo, -o e o nome de saída, né? Executar o programa com redirecionamento de entrada. Então, depois de gerado esse arquivo de saída, então você vai compilar o build, passando o seu arquivo de entrada como entrada. Então a gente vai fazer aqui rapidamente para o exercício do campo minado, em que inicialmente a gente já tem o nosso código feito, a gente vai criar a entrada para ele. Então a gente cria um arquivo .txt, a entrada dele vai ser a entrada de exemplo do nosso exercício do campo minado. A gente faz a compilação do nosso arquivo de programa, campo minado.cpp -o campo.out. Pronto, vocês podem ver que foi gerado, né, o nosso build aqui. Então a gente só compila ele, o campo.out, passando a nossa entrada. A gente deu o nome de entrada.txt e pronto, o resultado vai ser impresso, né? Então basicamente ele está pegando os dados daqui e utilizando como se fosse o usuário digitando no console. Então isso é muito interessante para você criar seus testes. Eu quero testar aqui com 4 casas, e aí eu posso só editar aqui e usar o comando de mandar para o build. Ele vai executar com os dados que eu estou testando. Então fica mais prático para você poder fazer esses testes. Então você sempre vai pegar os testes que a UBI vai te fornecer, e você também pode criar testes por si só, se for algo que seja fácil de realizar. Agora que já discutimos bastante sobre entradas e saídas, vamos falar de uma estratégia que pode ser a peça-chave para facilitar a solução de um problema. E essa peça é a ordenação de dados. Seja para encontrar um menor ou maior elemento, ou para realizar buscas eficientes, a ordenação é uma das operações mais úteis e frequentes em problemas competitivos. Ela pode ser o primeiro passo para resolver o problema, ou até mesmo a solução principal. Então a gente vai dar de cara com muitos problemas que, se você usar uma ordenação, você vai facilitar muito, você vai baixar muito a complexidade da sua solução, ou o exercício pode ser para você chegar você ter que realmente usar a ordenação para poder resolver o problema. Então, por exemplo, você pode imaginar um problema que você precisa calcular a diferença máxima entre 2 números em um array. Se você ordenar esse array, você garante que a maior diferença vai ser entre o primeiro elemento e o último elemento. Então a ordenação ela pode deixar problemas complexos mais simples. Ele permite utilizar estruturas e algoritmos eficientes como busca binária ou varreduras lineares, ou seja, qualquer abordagem que necessite que você tenha essa ordenação dos seus dados. Então ele já facilita para você
utilizar essas soluções. Então, quais são os possíveis usos da ordenação? A gente pode usar a ordenação para poder verificar intervalos e sobreposições. Um exemplo é quando você precisa saber se dois períodos de tempo ou faixas de valores se cruzam. Então, ordenar os dados ajuda a fazer isso de forma mais direta, mais prática. Facilitar escolhas em problemas, como em algoritmos gulosos. Em situações que é preciso priorizar, como escolher tarefas mais curtas ou itens mais baratos. Então a ordenação vai ser muito eficiente nisso, porque você vai ter esses valores ordenados, vai ser mais fácil de você percorrer esses valores seguindo uma lógica. Realizar buscas rápidas. Se você quer encontrar algo específico em uma lista, como um número ou nome, ordenar os dados permite que você aplique métodos mais rápidos, como a busca binária. Todos esses algoritmos que eles podem ser utilizados com base na ordenação, vocês vão ver posteriormente, eles vão auxiliar em muitos problemas, eles vão facilitar bastante, e a ordenação vai ser a base deles também. Vai poder abrir o caminho para você usar esses algoritmos. Mas afinal, o que eu ganho com isso? Você ganha a redução da complexidade lógica. Então, regras complicadas elas podem ser convertidas em condições mais simples, como baseadas em vizinhos ou intervalos. O acesso eficiente aos dados. Quando os dados eles estão organizados, fica mais fácil de você fazer buscas, combinações, verificações. E uso de algoritmos otimizados, né? Como eu já citei anteriormente, quando você tem um array ordenado, você pode aplicar ele a diversos algoritmos, como o algoritmo de divisão em conquista, o lower bound, o upper bound. Hora de praticar. Aqui tem um exercício que vocês vão tentar utilizar a ordenação para resolver ele e o redirecionamento de entradas. Esse exercício eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos, mas eu vou estar deixando um link que vai ter a documentação desse exercício, de como você tem a descrição, né, dele, tem as entradas, tem as saídas esperadas, e também tem uma seção que vai ser de solução, que você vai poder olhar depois se o seu código está de acordo. E tem um ponto bem interessante, que lá tem duas soluções. Tem uma solução usando ordenação e tem uma solução que não usa ordenação, para vocês terem uma noção de como a ordenação ele facilita na resolução de alguns problemas. Então, bons estudos nesse exercício. E essa foi nossa segunda aula. Na próxima aula a gente vai ver alguns plugins que vão te ajudar a estudar para a competição de programação. E é isso. Eu espero que tenha gostado da aula.